Olá, seja bem-vindo à nossa disciplina de Vivência e Prática do Ensino das Ciências e da Biologia, e hoje vamos falar do professor e as diretrizes curriculares. Então, nessa unidade, vamos conhecer as diretrizes curriculares nacionais, refletir sobre a exigência legal para a educação básica, reconhecer na prática educativa as bases curriculares e compreender a organização curricular dos ensinos fundamental e médio, né? Bem, as diretrizes curriculares nacionais, né, estão voltadas para cada nível de ensino. Então, existem diretrizes curriculares para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio e para a educação superior. No caso da educação superior, as diretrizes são específicas por curso. Então, estudaremos apenas as diretrizes curriculares para o ensino fundamental, que foram instruídas na resolução, né, número 2 de 98, e para o ensino médio, pela resolução número 3, também de 98. Então, na resolução, né, número 2, no seu artigo 3º, inciso 1º, vai tratar sobre os seguintes princípios que deverão ser trabalhados no cotidiano da escola. Então, princípios éticos de autonomia, de responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática, princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da diversidade de manifestações artísticas e culturais. No inciso 2, né, vai falar dos princípios que deverão ser trabalhados no cotidiano da escola. Então, ao definir suas propostas pedagógicas, as escolas deverão explicitar o reconhecimento da identidade pessoal de alunos, professores e outros profissionais e a identidade de cada unidade escolar e de seus respectivos sistemas de ensino. As escolas deverão reconhecer que as aprendizagens são constituídas pela interação dos processos de conhecimento com os de linguagem e os afetivos, em consequência das relações entre as distintas identidades dos vários participantes do contexto escolarizado. As diversas experiências de vida de alunos, professores e demais participantes do ambiente escolar, expressas através de múltiplas formas de diálogo, devem contribuir para a constituição de identidades afirmativas, persistentes e capazes de protagonizar ações autônomas e solidárias em relação a conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã. Em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso para alunos a uma base nacional comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional. A base comum nacional e a sua parte diversificada deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que vise a estabelecer a relação entre a educação fundamental e a vida cidadã, e as áreas de conhecimento. Então, você percebe que existe um eixo norteador, que é a base comum nacional, mas também a gente deve respeitar essa diversidade de acordo com a localidade, né, a cultura, toda a vida, né, daquele cidadão naquele espaço. Em relação à vida cidadã, essa resolução número 2 destaca a necessidade de articulação entre os saberes constituídos das áreas de conhecimento e aspectos da vida humana, tais como saúde, sexualidade, vida familiar, meio ambiente, trabalho, ciência e tecnologia, cultura e múltiplas linguagens. Destaca ainda as áreas de conhecimento: língua portuguesa, língua materna para as populações indígenas e imigrantes, matemática, ciência, geografia, história, língua estrangeira, educação artística, educação física e educação religiosa, na forma do artigo 33 da Lei 9.394 de 96. Então, as áreas de conhecimento formam a base nacional comum. Essa base tem o objetivo de permitir que todo aluno possa ter acesso a conteúdos mínimos, além de ser o ponto de partida para a avaliação nacional do rendimento escolar. A base nacional comum deve preponderar sobre a parte diversificada.
né? Então, todo o território nacional a gente deve cumprir com a Base Nacional Comum. As escolas deverão explicitar em suas propostas curriculares processos de ensino voltados para as relações com sua comunidade local, regional e planetária, visando a interação entre a educação fundamental e a vida cidadã. Os alunos, ao aprenderem os conhecimentos e valores da Base Nacional Comum e da parte diversificada, estarão também constituindo sua identidade como cidadãos, capazes de serem protagonistas de ações responsáveis, solidárias e autônomas em relação a si próprios, às suas famílias e às comunidades. As escolas utilizarão a parte diversificada de suas propostas curriculares para enriquecer e complementar a Base Nacional Comum, propiciando de maneira específica a introdução de projetos e atividades do interesse de suas comunidades. As escolas devem trabalhar em clima de cooperação entre a direção e as equipes docentes, para que haja condições favoráveis à adoção, execução, avaliação e aperfeiçoamento das estratégias educacionais, em consequência do uso adequado do espaço físico, do horário e calendários escolares, né, na forma dos artigos 12 a 14 da Lei 9.394. Então, todas aquelas reuniões, né, de planejamento, isso tudo é importante para que haja essa troca dialógica também entre a gestão da escola e os professores, né? A escola é uma complexa estrutura que deve ter uma ação integrada para funcionar bem. Todos os componentes da comunidade escolar devem cultivar o espírito de equipe e realizar um planejamento comum que permita a participação de todos, além de primar pela utilização de forma racional e consciente do espaço e do tempo escolar. Então, a comunidade escolar são todas as pessoas envolvidas com as atividades da escola, os diretores, os professores, os funcionários, os alunos, os pais e a comunidade em torno da escola. As diretrizes curriculares para o ensino fundamental, além de respeitar as características regionais e locais da sociedade e a cultura do grupo, instigam a escola e os professores a fazerem o mesmo, valorizando os saberes do grupo educativo. Com isso, o currículo prescrito busca garantir a todos, dentro de contextos educacionais diversos e específicos, o direito de acesso a conteúdos nacionalmente aceitos. Bem, para o ensino médio, né, a prática pedagógica, ela, além dos preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê a vinculação da educação ao mundo do trabalho e à prática social, a consolidação e a preparação para o exercício da cidadania e a preparação básica para o trabalho, deve pautar suas ações em 3 princípios básicos definidos pela Resolução número 3, no artigo 3º. A organização curricular e as situações de aprendizagem devem ser coerentes com esses princípios: estética da sensibilidade, política da igualdade e ética da identidade. Então, essa resolução, né, deverá substituir a da repetição e padronização, estimulando a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado e a afetividade, bem como facilitar a constituição de identidades capazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto e o imprevisível, acolher e conviver com a diversidade, valorizar a qualidade, a delicadeza, a sutileza, as formas lúdicas e alegóricas de conhecer o mundo e fazer do lazer, da sexualidade, da imaginação um exercício de liberdade responsável. Tendo como ponto de partida o reconhecimento dos direitos humanos e dos deveres e direitos da cidadania, visando a constituição de identidades que busquem e pratiquem a igualdade no acesso aos bens sociais e culturais, o respeito ao bem comum, o protagonismo e a responsabilidade no âmbito público e privado, o combate a todas as formas discriminatórias e o respeito aos princípios do Estado de Direito na forma do sistema federativo e do regime democrático e republicano.
buscando superar dicotomias entre o mundo da moral e o mundo da matéria, o público e o privado, para constituir identidades sensíveis e igualitárias no testemunho de valores de seu tempo, praticando um humanismo contemporâneo pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade do outro, e pela incorporação da solidariedade, da responsabilidade e da reciprocidade como orientadoras de seus atos na vida profissional, civil, social e pessoal. Então, as diretrizes para o ensino fundamental e para o ensino médio, a gente tem uma certa diferença, né? No ensino médio, a gente está preparando esse indivíduo para o mercado de trabalho, mas também para a sua vida social, a sua vida pessoal, né? Enquanto que no ensino fundamental, a gente está dando a base, o alicerce para essa construção aqui no ensino médio. Então, as propostas pedagógicas das escolas e os currículos constantes dessas propostas incluirão competências básicas, conteúdos e formas de tratamento dos conteúdos. Então, competências constituem-se um conjunto de conhecimentos, atitudes, capacidades e aptidões que habilitam alguém para vários desempenhos da vida. Ainda falando da resolução número 3, né, diz que o desenvolvimento da capacidade de aprender e continuar aprendendo, da autonomia intelectual e do pensamento crítico, de modo a ser capaz de prosseguir os estudos e de adaptar-se com flexibilidade às novas condições de ocupação e aperfeiçoamento. Então, dentro dessa inserção, né, na sociedade, no mercado de trabalho, o indivíduo ele tem que ter essa capacidade de autonomia intelectual, de buscar o seu crescimento, né, através do pensamento crítico, de buscar novos estudos, né, novas condições para que ele consiga, então, se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Constituição de significados socialmente construídos e reconhecidos como verdadeiros sobre o mundo físico e natural, sobre a realidade social e política. Compreensão do significado das ciências, das letras e das artes, do processo de transformação da sociedade e da cultura, em especial as do Brasil, de modo a possuir as competências e habilidades necessárias ao exercício da cidadania e do trabalho. Também precisa do domínio dos princípios e fundamentos científico-tecnológicos que presidem a produção moderna de bens, serviços e conhecimentos, tanto em seus produtos como em seus processos, de modo a ser capaz de relacionar a teoria com a prática e o desenvolvimento da flexibilidade para novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. Competência no uso da língua portuguesa, das línguas estrangeiras e outras linguagens contemporâneas como instrumentos de comunicação e como processos de constituição de conhecimento e de exercício de cidadania. Então, dentro desse rol, né, de conhecimentos que ele deve ter, nós vamos, então, desenvolver competências e habilidades. Então, elas caminham juntas, são inseparáveis da ação pedagógica. Entretanto, para que aconteça o desenvolvimento das habilidades, faz-se necessário o domínio de conhecimentos, pois será a partir disso que o aluno desenvolverá as atitudes, capacidades e aptidões que o habilitarão para vários desempenhos da vida. Então, o desenvolvimento de habilidades está ligado às dimensões do saber conhecer, do saber fazer, saber conviver e do saber ser. E o conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvido acaba por gerar competências para a vida pessoal, social e profissional. Então, dentro ainda das diretrizes para o ensino médio, né, para cumprir as finalidades desse ensino previstas em leis, as escolas organizarão seus currículos de modo a ter presente que os conteúdos curriculares não são fins em si mesmos, mas meios básicos para constituir competências cognitivas ou sociais, priorizando-as sobre as informações. Então, não é só saber aquele conteúdo para fazer a prova, mas sim para ser adicionado a outros conteúdos e esse indivíduo, né, fazer essa análise crítica e construir o seu conhecimento para a vida, né?
ter presente que as linguagens são indispensáveis para a constituição de conhecimentos e competências. Adotar metodologias de ensino diversificadas que estimulem a reconstrução do conhecimento e mobilizem o raciocínio, a experimentação, a solução de problemas e outras competências cognitivas superiores. Reconhecer que as situações de aprendizagem provocam também sentimentos e requerem trabalhar a afetividade do aluno. Na observância da identidade, diversidade e autonomia, os sistemas de ensino e as escolas, na busca da melhor adequação possível às necessidades dos alunos e do meio social, desenvolverão, mediante a institucionalização de mecanismos de participação da comunidade, alternativas de organização institucional que possibilitem identidade própria enquanto instituições de ensino de adolescentes, jovens e adultos, respeitadas as suas condições e necessidades de espaço e tempo de aprendizagem. Uso de várias possibilidades pedagógicas de organização, inclusive espaciais e temporais. Articulações e parcerias entre instituições públicas e privadas, contemplando a preparação geral para o trabalho. Admitida a organização integrada dos anos finais do ensino fundamental com o ensino médio. Fomentarão a diversificação de programas ou tipos de estudo disponíveis, estimulando alternativas a partir de uma base comum, de acordo com as características do alunado e as demandas do meio social, admitidas as opções feitas pelos próprios alunos, sempre que viáveis técnica e financeiramente. Instituirão sistemas de avaliação ou utilizarão os sistemas de avaliação operados pelo Ministério da Educação e do Desporto, a fim de acompanhar os resultados da diversificação, tendo como referência as competências básicas a serem alcançadas, a legislação do ensino, essas diretrizes e as próprias propostas pedagógicas da escola. Criarão os mecanismos necessários ao fomento e fortalecimento da capacidade de formular e executar propostas pedagógicas escolares, características do exercício da autonomia. Criarão mecanismos que garantam liberdade e responsabilidade das instituições escolares na formulação de suas propostas pedagógicas e evitem que as instâncias centrais dos sistemas de educação burocratizem e ritualizem o que, no espírito da lei, deve ser expressão de iniciativa das escolas, com protagonismo de todos os elementos diretamente interessados, em especial dos professores. Instituirão mecanismos e procedimentos de avaliação de processos e produtos, de divulgação dos resultados e de prestação de contas, visando desenvolver a cultura da responsabilidade pelos resultados e utilizando os resultados para orientar ações de compensação de desigualdades que possam resultar do exercício da autonomia. Então, dentro da escola, né, nós temos o projeto político-pedagógico, que vai nortear todo esse trabalho. Então, a organização escolar, através desse projeto político-pedagógico, deve fundamentar-se em uma missão educacional em que a própria comunidade escolar possa buscar alternativas institucionais que possam atender a essa missão. Então, o projeto político-pedagógico deve atender às demandas do meio social, buscando um processo de aprendizagem com ampla diversificação de estudos, de modo a oferecer ao alunado igualdade de acesso e de condições. Então, esse projeto é o planejamento global da escola. Todas as ações desenvolvidas na escola têm por objetivo atender às necessidades educativas do grupo. Então, dentro desse processo, a gente tem que ter também a visão da interdisciplinaridade nas suas mais variadas formas, né? Partirá do princípio de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de negação, de complementação, de ampliação, de iluminação de aspectos não distinguidos. O ensino deve ir além da descrição e procurar constituir nos alunos a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir. Objetivos que são mais facilmente alcançáveis se as disciplinas integradas em áreas de conhecimento puderem contribuir, cada uma com sua especificidade, para o estudo comum de problemas concretos,
ou para o desenvolvimento de projetos de investigação e ou de ação. As disciplinas escolares são recortes das áreas de conhecimento que representam, carregam sempre um grau de arbitrariedade e não esgotam isoladamente a realidade dos fatos físicos e sociais, devendo buscar entre si interações que permitam aos alunos a compreensão mais ampla da realidade. Então, todas as disciplinas, né, do currículo, elas são interligadas. A gente precisa entender isso para poder identificar os pontos fortes e os pontos fracos para que a gente consiga trabalhar no processo de ensino-aprendizagem. Então, a aprendizagem ela é decisiva para o desenvolvimento dos alunos. E por essa razão, as disciplinas devem ser didaticamente solidárias para atingir esse objetivo, de modo que disciplinas diferentes estimulem competências comuns e cada disciplina contribua para a constituição de diferentes capacidades, sendo indispensável buscar a complementariedade entre as disciplinas, a fim de facilitar aos alunos um desenvolvimento intelectual, social e afetivo mais completo e integrado. A característica do ensino escolar, tal como indicada no inciso anterior, amplia significativamente a responsabilidade da escola para a constituição de identidades que integram conhecimentos, competências e valores que permitam o exercício pleno da cidadania e a inserção flexível no mundo do trabalho. Então, na situação de ensino e aprendizagem, o conhecimento é transposto da situação em que foi criado, inventado ou produzido, e por causa dessa transposição didática, deve ser relacionado com a prática ou a experiência do aluno, a fim de adquirir significado. Então, quanto mais significado aquele conteúdo tiver, né, mais facilmente vamos conseguir construir o conhecimento. A relação entre teoria e prática requer a concretização dos conteúdos curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno, nas quais se incluem as do trabalho e do exercício da cidadania. A aplicação de conhecimentos constituídos na escola às situações da vida cotidiana e da experiência espontânea permite seu entendimento, crítica e revisão. A Base Nacional Comum dos Currículos do Ensino Médio será organizada em áreas de conhecimento, a saber, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Então, a Base Nacional Comum dos Currículos do Ensino Médio deverá contemplar as 3 áreas do conhecimento, com um tratamento metodológico que evidencia a interdisciplinaridade e a contextualização. As propostas pedagógicas de escolas que adotarem organização curricular flexível, não estruturadas por disciplina, deverão assegurar tratamento interdisciplinar e contextualizado, visando ao domínio de conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania. No caso de escolas que adotarem no todo ou em parte a organização curricular estruturadas por disciplina, deverão ser incluídas as de filosofia e sociologia. Os componentes História e Cultura Afro-Brasileira e Educação Ambiental serão, em todos os casos, tratados de forma transversal, permeando pertinentemente os demais componentes do currículo. Na Base Nacional Comum e na parte diversificada, será observado que as definições doutrinárias sobre os fundamentos axiológicos e os princípios pedagógicos que integram as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio aplicar-se-ão às ambas. A parte diversificada deverá ser organicamente integrada com a Base Nacional Comum, por contextualização e por complementação, diversificação, enriquecimento, desdobramento, entre outras formas de integração. Além da carga horária mínima de 2.400 horas, as escolas terão em suas propostas pedagógicas liberdade de organização curricular, independentemente de distinção entre base nacional comum e parte diversificada. A língua estrangeira moderna, tanto a obrigatória quanto as optativas, serão incluídas no cômputo da carga horária da parte diversificada.
A preparação básica para o trabalho deverá estar presente, tanto na Base Nacional Comum, como na parte diversificada. O ensino médio, atendido à formação geral, incluindo a preparação básica para o trabalho, poderá preparar para o exercício de profissões técnicas, por articulação com a educação profissional, mantida a independência entre os cursos. Então, o conhecimento das diretrizes curriculares permite ao professor entender a organização das atividades escolares, além de direcionar sua ação pedagógica para as necessidades educativas da sociedade contemporânea. Então, nós vimos que nós somos uma parte desse processo, né? Nós fazemos parte de um conjunto que precisa estar harmonicamente trabalhando, né, nesse processo para o bem comum, que é a formação desse indivíduo para a vida, né, a vida do trabalho, a vida social, né, e como cidadão. Então, aguardo vocês numa próxima aula para a gente falar sobre os parâmetros curriculares nacionais. Até lá!